Capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 6, vamos ao versículo de número 15. Como disse no culto passado, a grande tribulação é tão grande que não coube em um culto de ensino só. Foi preciso 2 cultos. E hoje nós teremos aproximadamente 21 tópicos para concluirmos essa passagem da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Versículo 16: e dizia aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos no rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém? Podem sentar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Como bem sabemos, nós estamos em uma série de estudos bíblicos escatológicos falando sobre o tema do fim dos tempos. Fazendo um rápido resumo, nós estamos estudando sobre a grande tribulação. Nós chegamos até aqui, já estudamos as 70 semanas de Daniel, o sonho de Nabucodonosor, Israel, o relógio de Deus, o relógio do mundo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a primeira parte da grande tribulação, quando falou do anticristo, a besta, o falso profeta, o terceiro templo, também sobre os 144.000, as 2 testemunhas. E agora nós estamos na segunda parte da grande tribulação. Praticamente se passaram 3 anos e meio. A grande tribulação será um período em que o mundo será julgado durante 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de um período de grandes lutas, momentos, desequilíbrio na natureza, no espaço sideral, em todos os cosmos, em todos os governos, dias tão tenebrosos que eu recomendo que você leia o capítulo 6 até o 19, para que você tenha noção que as coisas não é brincadeira. Ai de quem ficar fora do arrebatamento. Alguém perguntou, vai ter salvação na grande tribulação? Vai. Mas para ser salvo vai ter que morrer por amor a Cristo. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que é lavar as vestes? É aqueles que vão padecer na grande tribulação. Então leia, estude. Com certeza esses estudos escatológicos que foi mencionado aqui talvez não atinja nem 10% de todo o conteúdo que é narrado em Daniel, Ezequiel, ou Mateus 24 e Apocalipse em toda a sua totalidade. E está perto, irmãos, está bem perto. O pouco que a gente tem estudado, os livros, as revistas da Escola Dominical Antiga, materiais de orientação teológica da Assembleia de Deus, vídeos, informações de internet, sempre tem os materiais antigos falando de algo, e quando a gente reporta para a atualidade, já tem coisas acontecendo daquilo que foi falado lá no passado. E é muito complicado, porque são códigos que se conectam de Apocalipse com Daniel, com Ezequiel, com Mateus 24
e também com as narrativas de Paulo em Tessalonicenses e Colossenses. Então tem hora que minha mente voa assim, e eu fico, meu Deus, é muita informação. Qual é o objetivo de tudo isso? Causar pânico? Causar medo? Curiosidade? Não. Causar em nós consciência de respeito e temor, que o Evangelho não é brincadeira, as coisas é sério, e nós temos que lutar com todas as nossas forças para estarmos no primeiro arrebatamento da primeira vinda de Cristo. Tá bom? Então nós vamos passo a passo para você entender, para poder conscientizar. Mas veja só uma situação antes da gente ver esses 21 tópicos, para a gente fazer um resumo rapidinho. Imaginem dos primórdios da humanidade, das regiões que viveu Israel, no Egito, as dezenas e centenas de reis que perseguiram a nação de Israel. Imaginem as quantidades de cativeiro que a nação de Israel foi levada, Babilônia, Assíria, a invasão dos povos. Imagine os profetas que foram queimados, imagine a perseguição de Jezabel, imagine a perseguição do período de muitos e muitos homens da época da lei que morreram injustamente. Imagine a igreja primitiva, imagine Estevão que foi apedrejado pelo próprio Sinédrio. Imaginem as centenas de pessoas que foram perseguidas pela própria religião legalista nos primeiros séculos. Imaginem os primeiros cristãos. Imaginem os discípulos que foram cerrados ao meio, que foram enforcados, que foram jogados em panelas de óleo fervente. Vocês sabem disso, tem aquele livro, Os Heróis da Fé, os mártires do Coliseu, ou então as catacumbas de Roma. Imagine o período papal, das perseguições que já houve com os crentes em todo o mundo. Imagine os imperadores romanos. Imagine as tribos violentas que mataram os missionários. Imagine as tribos africanas que destruíram igrejas. Imagine o Islã com a jihad santa, a quantidade de missionários que já foram decapitados, a quantidade de igreja que já foi incendiada nas Filipinas. Imagine a quantidade de missionários que já morreram no Japão, na China, na Índia, por pregar o Evangelho. Se desse tempo ele falar por que Hiroshima e Nagasaki foi bombardeado. Só para você ter noção, estude sobre isso. Estava completando, se não me falha a memória, do dia que aquelas bombas foram jogadas em 2005. Estava completando 100 anos que eles tinham matado em praça pública um missionário. Eles cortaram pedaço por pedaço, vivo. Depois de 100 anos veio aquela bomba. Então imagina a quantidade de pessoas que já foram perseguidas por causa do Evangelho. Imagina a quantidade de pessoas que no mundo todo, não me recordo aqui se são 6.000 anos de história da humanidade. Imagine você que já sofreu. Imagine os irmãos lá de Bragança que tiveram que capinar o cemitério. Imagine os irmãos de vários lugares desse Brasil que já tiveram que passar por decepções por pregar em praça pública. Imagine aqui em breve que já botaram o crente para correr. Enfim, tudo isso que aconteceu dos primeiros impérios, dos primeiros reis, dos períodos papal, da Santa Inquisição, da noite de São Bartolomeu. Imagine tudo isso guardado em um cálice chamado ira de Deus. Imagine todos esses clamores guardados debaixo do trono, esperando o dia da revolta, o dia da justiça de Deus. Imagine a quantidade de sangue inocente que
que já foi derramado, eu posso imaginar, não de forma colérica, eufórica, Deus e dizer assim, quero que chegue esse dia, não. Imagine, tudo está guardado, sem que haja injustiça com a terra, porque foi anunciado ao longo dos anos, foi anunciado ao longo dos séculos. Não persiga, não faça isso, perdoe, Pai, perdoa que não sabe o que faz. E Deus está dando tempo, mas há um livro que já foi revelado. Há um livro que foi revelado para João na ilha de Patmos, e lá estava escrito o que vai acontecer com todo esse planeta Terra, coisas terríveis. E a minha retórica aqui, a figura de linguagem de João, tentou se aproximar, mas você consegue imaginar o tamanho das coisas que vai acontecer. Eu acho interessante que quando a energia vai embora, nós damos glória a Deus, aleluia. Eu acho interessante essa geração moderna que quando perde o celular fica desesperado. Eu acho interessante que nós, quando está sem energia, a gente não dorme. Quando os caminhoneiros fazem uma greve que não tem frango, já entra em desespero. Quando corta a água da Cosamba, quando tira o relógio da Equatorial, a casa já entra em colapso. Imagine você sem água, sem frango, sem açaí, sem energia, sem celular, sem televisão, sem rádio. Imagine você sem terra, sem oxigênio. Imagine você sem parentes, sem nada. Pensou aí? Pronto. Você pensou 1% da grande tribulação. Então vamos lá. João viu o trono de Deus. João viu o trono de Deus. E como era o trono de Deus? O trono de Deus, 24 anciãos, o candelabro, os 4 animais. E não vou me ater tanto a isso daí. Vocês já entenderam muitas coisas lá na boda do cordeiro. E aparece lá no Apocalipse o livro com 7 selos. Esses selos, na época de João, era uma resina, e ela era esquentada tal como uma cera de uma abelha ou cera de uma vela, e era colocada em cima de um documento real. Naquela época, os livros eram em forma de rolos, e ali era colocada aquela cera, pegava o anel do rei, que era chamado de sinete, e ali amassava aquele líquido quando ele estava quente, e ele secava, e ninguém podia romper, não podia destruir esses selos. E agora, João vê esse livro selado com 7 selos, e ninguém podia abrir, mas o cordeiro quebra o selo. Quem é o cordeiro? Jesus. Ele tem autoridade para quebrar os 7 selos. Quando esses selos são quebrados, acontecem pelo menos 3 eventos na terra. 7 selos. Nos 7 selos aparecem 4 cavaleiros. Dos 7 selos vai vir o momento das 7 trombetas, e depois vai vir o momento das 7 taças. Por isso que dá 21, não é isso? 3 vezes 7, 21. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, é muita informação, vamos à frente. Eu vou apenas compartilhar com vocês. Outro dia a gente prega aqui assim, naquele momento mais fervoroso, pentecostal. Então vamos lá. Primeiro selo é aberto, primeiro selo é quebrado, e aparece o cavalo branco. Preste atenção aqui rapidinho para você não confundir o cavalo branco que aparece na boda do cordeiro com esse cavalo branco que aparece em Apocalipse 6. Esse cavalo branco do primeiro selo, ele é o anticristo.
o que está montado nele, no cavalo, leva um arco de guerra, e ele lhe é colocado uma coroa. Então, o primeiro selo, esse cavalo, é o anticristo. O segundo selo aparece na visão, aparece na revelação, o cavalo vermelho. Representa um período de guerra que vai acontecer sobre a terra. Dizem que há duas interpretações aí desse período de guerra. Ou a guerra de Gog e Magog, que é quando a Rússia e a China se unem contra Israel, ou então a terceira guerra mundial, é quando os países quebram o acordo com a ONU, e por isso que a primeira besta é ferida de uma chaga mortal. Então esse cavalo vermelho é um período de grande guerra sobre a terra. Só um momento aqui que eu esqueci. E a igreja está onde? Quem responde aí? A igreja está onde? Nós estaremos no céu. Não vai dar tempo nem de assistir essa notícia lá no céu. Nós vamos estar sendo galardoados, vamos estar sentados com o Cordeiro na mesa, uma festa nupcial de 7 anos. Pastor, mas eu ouvi alguém falar que a gente vai passar a grande tribulação. Bora para o céu melhor. Não dá tempo de comentar sobre isso. Depois vem o terceiro selo. Aí vem o cavalo negro ou cavalo preto. E João viu que quem estava sentado sobre esse cavalo, ele tinha uma balança na mão. E após essa visão que ele tem, grita-se uma voz: tantas porções de cevada por tantos denários, tantas porções de trigo por tantos de ouro. Significa que nesse período do terceiro selo vai haver um desequilíbrio econômico mundial. As bolsas de valores vão entrar em colapso, as commodities, os alimentos, todas as exportações mundiais vão entrar em pânico. Esse cavalo representa a fome mundial por consequência do pós-guerra e por consequência de uma crise econômica. O quarto selo, Apocalipse capítulo 6, é um cavalo amarelo. Quem vem sentado sobre ele é a morte. E aí vem um período de guerra, período de fome, de doenças, pandemias como nunca houve. E aí João vê que até as feras do campo atacam as pessoas. Pastor, e quem está na terra nesse período lá? Eles vão ver esses cavalos, eles vão ver esse negócio acontecendo. Apocalipse ele tem duas linhas de visão: uma simbólica dos elementos físicos e uma simbólica dos elementos espirituais. Então, esse cavalo e essa morte não será visível, é apenas a delegação de um período de tempo que está destinado a acontecer no mundo espiritual. Vamos para frente. Quinto selo. Aí o quinto selo aparece no capítulo 6, versículo 9. O clamor das almas martirizadas debaixo do altar. Aí é que eu falei na introdução. Debaixo do altar está o clamor das almas. Preste atenção que lá na frente das 7 taças é que vai se concretizar esse clamor. E alguém fala assim: quando o Senhor vai agir? Quando o Senhor vai julgar? E uma voz diz assim: ainda não é chegada a hora. Tá? E aí fala que isso só será realizado no período das 7 taças lá na frente. Vem o sexto selo. No sexto selo haverá, não sei se o verbo aqui está no futuro, como ele está explicando, haverá um grande terremoto. Irmãos,
quando a Bíblia fala de grande tribulação e de grande terremoto, você pode imaginar que é grande mesmo. Não é um terremoto isolado ali nas Filipinas, um terremoto ali no Chile, no Haiti, no cinturão do Arco de Fogo lá das ilhas do Japão. Não, um terremoto de escala global. Com isso, o sol vai ficar escuro, a lua cor de sangue, estrelas caindo do céu. E o João viu o céu sendo enrolado. Meu Deus, se você gosta de astrologia, de entender essas coisas, você pode imaginar o que significa esse céu sendo enrolado. As montanhas e ilhas sairão do lugar com esse terremoto. Os reis, os príncipes, os comandantes, os militares, os ricos, os poderosos, todo mundo vão correr para as cavernas, que são os abrigos nucleares. E eles vão correr lá dizendo: caia sobre nós, quem poderá se esconder na ilha do Cordeiro? E ali vão tentar se esconder, porque não vai ter como fantasiar. O anticristo criou uma falsa paz por 3 anos e meio, e ali ia ludibriando o povo, botando uma historinha de carunchinha na TV, mas agora não há mais o que fazer. Começou os cataclismas na natureza, de ordem global, e não há mais o que fazer. Nesse 6º selo, aparecem 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, impedindo o vento. Preste atenção aqui rapidinho. Pastor, a terra tem 4 cantos. Como é que é aquela teoria dos lesados, que é terra plana? A terra tem 4 cantos. Então um anjo, a Bíblia diz que a terra tem 4 cantos. Então um anjo de um lado, do outro, do outro. Quando se refere a isso aí, norte, sul, leste, oeste, os 4 pontos cardeais. E o que ele vai fazer? Impedindo o vento. Se desse tempo, eu vou te entender o que seria a terra sem o ar. O que seria a terra sem esse vento aqui? Muda muita coisa. Mas vamos para frente. Esses anjos esperam um espaço de tempo, recebem de Deus um sinete, que é um carimbo, e aí vai ser marcado na testa dos 144 mil, que são os judeus, serão selados, tal como foi Israel lá no Egito, quando passou o sangue nos umbrais das portas, quando veio o anjo da morte. Ao virar da noite, meia-noite, quem não tinha o sinal morria, e quem tinha era guardado. 7º selo. Quando abre o 7º selo, o céu que já está há milhões de anos de culto acontecendo, os corais angelicais, as orquestras celestiais que estão há milhares de anos cantando. Quando abre o 7º selo, silêncio de quase meia hora. Por quê? Porque apareceram 7 anjos com 7 trombetas. E agora que o caldo vai engrossar, agora que as coisas vão ficar mais tenebrosas. E houve silêncio. Por que houve silêncio? Primeiro, preste atenção, é muita informação, mas eu vou dar só umas pinceladas. Quando morre alguém, se faz 1 minuto de silêncio, em formato de honrarias, em formato de dor, em homenagem a uma família. Imagine o que está escrito para esse planeta Terra. Imagine o que está escrito para todos quantos irão provar da ira de Deus. Houve aquele silêncio em forma de respeito, houve um silêncio em forma de pesar, houve um silêncio em forma
Desculpe a minha palavra aqui no português. Esse silêncio causou admiração, causou terror no céu, pastor. Então, a minha mente voa para imaginar isso. Aí vem os 7 anjos com 7 trombetas. Aí toca, meu irmão, a primeira trombeta. Aqui é o hino da Damares, né? O que acontece na primeira trombeta? Uma chuva de pedra com fogo e sangue queimou a terça parte da vegetação do mundo. O que é essa chuva de pedra? Há 2 linhas de interpretação. Dizem que são meteoros que vão entrar em rota de colisão com a Terra. Outros dizem que será erupções vulcânicas, porque chuva de pedra com fogo e sangue é como se fosse uma erupção vulcânica. Se é pedra, se é vulcão, a terça parte da vegetação do mundo vai incendiar. Eu não sei o que o Emmanuel Macron na época vai inventar com a Amazônia que vai estar queimando, mas nessa época aí, a ira de Deus na primeira trombeta. Segunda trombeta, aí sim, uma enorme montanha em chamas foi jogada no mar. Aí já morre a terça parte de todo ser vivo que existe no mar. É destruído todos os litorais, navios e barcos. Acontece uma grande tsunami como nunca houve na história da humanidade. Deixa eu dar aqui uma pequena informação sobre esse assunto aqui, dessa enorme montanha em chamas que foi jogada no mar. Um dia desses, uma equipe, não sei se da NASA, de qual é, um instituto de pesquisa espacial, levou uma sonda para o espaço. E essa sonda se chocou contra um meteoro. E foi comprovado que essa explosão fez com que esse meteoro se afastasse tantos graus da sua rota. E um pastor americano, eu vou dizer que ele está certo, é só uma teoria dele. Esse pastor americano disse assim: estão começando a desequilibrar o espaço sideral. Os planetas e meteoros, todas as constelações, todas as galáxias, os buracos negros estão girando perfeitamente equilibrados. E o homem está tocando nesse sistema equilibrado. Quando isso se desencadear, um irá se chocar contra o outro. E ele fala dessa segunda trombeta, que uma enorme montanha em chamas cai na terra, atingindo o oceano, atingindo os mares. Pode ser que foi consequência dos homens, mas quando Deus mandar, vem pedra de onde não tem pedra e vai trazer o castigo sobre a terra. Terceira trombeta, uma grande estrela em fogo caiu na fonte das águas. Apocalipse 8 e 10. Uma grande estrela de fogo. E essa estrela, ela é chamada de Absinto ou Artemisa, que é uma marca. Os maiores estudiosos do Apocalipse sempre dizem que aqui será uma bomba atômica. Será jogado essa grande estrela em fogo, é um foguete, uma bomba atômica, e vai, como é que chama aquilo? Vai trazer radioatividade para as fontes das águas e vai estar a água imprópria para o consumo. Eu já fico pensando num tsunami de mais de 30 metros de altura, prédios que tem só 45 centímetros do nível da Maré Grande. Eu não quero estar aqui nesse dia. Quem quer ficar aqui? Quarta trombeta. O Sol, a Lua e planetas foram feridos. Sabe o que é esse ferido? Alguma coisa bateu neles.
vou usar o português aqui coloquial, alguma coisa esbarrou neles, e eles perderam a capacidade, e o sol perdeu a sua luz, e o dia ficou só em 4 horas de sol. Imagine aí 4 horas de sol, o restante só noite. Vamos para frente e vi uma águia voando no céu, dando ai, essa águia, sempre que aparece no Apocalipse, a águia representa os Estados Unidos. Quinta trombeta. Aí caiu uma estrela do céu. Isso aí já é um ser celeste. E ele abriu o poço do abismo, que é Abaddon ou Apolion. Desse poço do abismo saiu fumaça e gafanhotos. Preste atenção. E esses insetos que saíram do poço do abismo, que foi aberto por um ser celeste, tem 3 linhas de interpretação. O português aqui deu uma errada, mas não tem problema, deu para entender. 3 linhas de interpretação. Qual? Esses gafanhotos podem ser insetos geneticamente modificados. Por quê? Porque eles têm rosto de homem, cabelo de mulher, esporão de escorpião, e as suas asas como zoada, né? Como barulho de muitas carruagens. Alguém acredita que seja realmente um gafanhoto geneticamente modificado que vai atormentar a humanidade por 5 meses? Outros acreditam que são demônios invisíveis que têm formato de gafanhoto. E outros acreditam que são máquinas aéreas, drones e aviões que têm formato de gafanhoto. O coronavírus, o Covid, ele tem o formato de um urubu. É assim que se fala, urubu. Se colocar no microscópio, ele é vermelhinho, né? Cheio de garras. Até uma mulher em determinado lugar do Brasil disse para o repórter que ela matou um Covid de sandália. E aí levaram lá a reportagem. Não, ele estava aqui na minha casa, eu vi na lajota com o Covid andando, eu peguei a sandália, eu matei e está aqui. Ele rolou no papel, quando abriram, era um filhote de carrapato, aquele vermelhinho. Por quê? Porque quando colocava no microscópio o vírus do Covid, ele realmente tem um formato de um carrapatozinho vermelho ou de uma semente de urubu. Então isso aqui é coisa que você vai viajar e entender que tipo é esses gafanhotos que saíram e ele causou chagas, doenças por 5 meses. Sexta trombeta, Apocalipse 9:13, foram soltos 4 anjos que estão amarrados no rio Eufrates, o Iraque. E esses anjos estão amarrados, marcados para esse dia, para esse mês, para esse dia e hora, para serem soltos, esses 4 anjos. E acompanhava ele 200 milhões de guerreiros vestidos de vermelho. Calma. E matou a 1/3 parte da terra com as 3 pragas que saíram da boca deles: fogo, fumaça e enxofre. Aí existem várias linhas de interpretação dessa sexta trombeta. Primeira linha de interpretação, que realmente são demônios. Os 4 anjos foram soltos, são 4 demônios, e acompanha ele 200 milhões de guerreiros das hordas da maldade, enfim, demônios invisíveis. Entende-se também que esses 200 milhões de guerreiros vestidos de vermelho é o Império Chinês, é o exército chinês que vai tentar guerrear em alguma coisa, porque lá na frente, nas taças, você vai ver o rio Eufrates secando e esse exército entrando em operação. Daí mata a 3ª parte da terra com essa ação de fogo, fumaça e enxofre. 7ª trombeta. Um anjo poderoso
Esse anjo poderoso aqui, a corrente mais aceitável é o arcanjo Miguel. Ele tocou a terra e o mar com seus pés. Um pé ficou na terra e o outro no mar. E na mão dele estava um livro. E ele bradou com a sua voz. E a força da sua voz fez com que os 7 trovões, aqui é outra, 2 horas de informação sobre esses 7 trovões. Os 7 trovões falaram. Porém, que os 7 trovões falaram, João não foi permitido escrever o que ele viu e o que ele ouviu. Significa que na 7ª trombeta tem coisas para acontecer que ficou guardada somente para aquele dia. Imagine aí que coisa tenebrosa será isso que João não foi permitido escrever pelo que ele ouviu. Então vamos lá para a conclusão. Está faltando pouquíssimos minutos. E eu estudando esse assunto em casa, minha cabeça fervendo. Ainda tive que ir para uma oração ali, só Jesus na minha causa. É muita informação, é os livros, mas vai dizer uma coisa para os irmãos, para todos os ouvintes. Existem umas lições da escola dominical antiga que são boas. Tiago está me ajudando, essa lição, estou lendo ela, tem muita coisa boa. Por isso a escola dominical é uma educação teológica de alto nível continuamente. Crente que tem pelo menos 10 anos de EBD, ele é considerado um bacharel em teologia. Bom, vamos para frente. As taças com 7 anjos. Preste atenção agora aqui. Essas taças foram tiradas debaixo do altar. Aí está as orações dos que foram martirizados ao longo dos anos e dos séculos. E essas taças, ela é um período de julgamento dos povos que perseguiram os cristãos. Há uma linha de interpretação, preste atenção aqui, há uma linha de interpretação que diz que esse período das 7 taças será o período em que as 2 testemunhas estarão operando no mundo. O que elas falarem é o que vai acontecer em cada taça. Então vou só falar o que está escrito na Bíblia e a gente vai passo a passo para você entender pelo menos um pouquinho. Primeira taça derramada, o que acontece? Feridas malignas em quem tinha o sinal da besta. O sinal da besta, que é o Moldex, o chip que já foi feito do tamanho de um grão de arroz, que já está inserido em várias pessoas. Um cientista descobriu que por uma interferência, deixa eu ver se eu consigo falar a palavra, uma interferência elétrica diferente, ele pode explodir. E se ele explodir, ele causa uma ferida cancerígena, por causa da substância que tem naquele chip, que é para manter ali a bateria dele, isso causa câncer. Olha aqui a primeira taça, todo mundo que tem um sinal da besta, 666, ou seja, um sistema de governo, ou alguma coisa de monitoramento, com essa taça vai se explodir esse sinal, vai arrebentar, vai acontecer uma ferida mortal, uma chaga. Segunda taça, a taça foi derramada sobre o mar e se tornou em sangue e morreu tudo. Diga tudo. Camarão, tudo. Tubarão, baleia, algas, todos os corais, todos os piramutaba, oh Jesus, a bichinha, todas as douradas, todas as rosinhas que a gente frita, que é tão bom para sair, tem nada a ver com o pecado dos homens, morreu tudo. As ostras, tudo. Terceira taça,
Os rios e fontes se tornaram em sangue. Aí, irmãos, o texto mais na frente você vai entender lá quando você lê Apocalipse, que os povos da terra vão correr para beber as águas, e elas estarão em sangue. E o texto é claro dizendo: eles vão beber o sangue dos próprios mártires que eles mataram. Pastor, mas foi Napoleão, foi o imperador fulano de tal, foi o papa fulano de tal, foi a ira de Deus, a justiça de Deus. Ela é uma narrativa histórica que vai se construindo há centenas de anos. Não dá tempo de falar sobre isso aqui. Quarta taça. O sol que sobrou, a terça parte que ele foi ferido lá na tormenta, a parte que sobrou, ele se aqueceu de um tanto, alguns falam que foi 7 vezes mais. Ele ficou tão quente e ele emitiu um sopro, uma nuvem, uma onda de calor que queimou os povos da terra. Não dá tempo aqui, mas eu vou só fazer uma análise para você entender. Primeira taça, o Egito. Primeira taça, as feridas lá dos que pegaram a arca. Segunda taça, já é outra linha de interpretação. Segunda taça, o Egito. Terceira taça, o sangue dos inocentes. Quarta taça. Vocês lembram que jogaram Sadraque e Mesaque lá na fornalha ardente? E que eles foram livres lá? E que não queimou nem as roupas e apareceu lá o quarto personagem? Achei interessante esse autor do que eu estudei hoje. Ele disse assim: Deus vai fazer um teste também para a humanidade. Assim como vocês fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego, vou fazer um teste com vocês. Vou aquecer a fornalha 7 vezes mais e vou jogar vocês dentro, para vocês saberem o gostinho de não ter a proteção do quarto personagem. Aí já é outra mensagem, é outra coisa. Quinta. A quinta taça foi derramada sobre o trono da besta, e houve uma escuridão, e essa escuridão causou tanto temor, tanta dor no povo da terra, que eles morderam a língua. Eles mordiam a língua que saía sangue. E eu fui para dentro de Jesus, o que é esse morder a língua? E fui estudando, olhando para cá, pego a revista, pego um livro e vai para esses comentaristas. Sabe o que é isso aí que eles falam? Eles vão pagar tudo que eles falaram dos crentes. Eles vão pagar todo o falso testemunho que levantaram contra os escolhidos do Senhor. Eles vão morder a língua dele para eles pagarem o que eles fizeram. Vamos para frente. Sexta taça. Foi derramado por um anjo no rio Eufrates, Iraque. O rio secou, saiu da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a sapos. Eles fizeram uma narrativa, a gente já conclui aqui. Depois que tudo aconteceu, eles fizeram a narrativa, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Eles fizeram a narrativa que foi conquistando o mundo todo, dizendo: aí é o sapo. O culpado de tudo isso é Israel. O culpado de tudo que está acontecendo com o mundo é o povo judeu. Vamos nos unir e vamos acabar com essa nação agora. E as confederações das nações daquela época, daquele período, vão se unir e eles vão vir em grandes multidões pela região do Iraque, da Síria, para atacar Israel. Israel já quebrou o pacto com o anticristo. Israel já entendeu
que o negócio ficou feio para ele, que eles se filiaram a um falso profeta, eles descobriram que entraram numa fria, vão sair desse acordo, os 144 mil que sobraram e um pouquinho que ficou por lá. Aí vem a 7ª taça, que é do próximo culto de ensino, a batalha do Armagedon. Aí é o mundo todo contra Israel, aí vem o Cordeiro, aí vem Jesus, aí ele se revela de forma visível, porque Israel reconheceu que o Messias foi morto no primeiro século. Israel reconheceu que o Messias que eles se filiaram era falso, dobraram os joelhos e clamaram, e aparece nas nuvens. Deixa eu fazer aqui uma introdução do culto da próxima semana. Imagine todas as televisões do mundo que sobrou falando: esse país vai ser riscado no mapa. O império, os exércitos chinês, americano, russo, todos os exércitos árabes, América do Sul, América do Norte, Europa, OTAN, todas as confederações dos exércitos do mundo diz: hoje Israel não escapa. Parece aquele filme de pé para fora. Hoje Israel não tem para onde fugir. Israel olha para a quantidade de exércitos, para a quantidade das cavalarias, olha para todo o seu exército e diz: não tem jeito, é o que estava escrito na palavra. Nós temos que clamar, chamar o Messias para nos ajudar. Eles clamam, gritam no vale do Armagedon, já começa uma pré-guerra. Na próxima semana você vai entender isso. E aí o que acontece? Todo olho verá. Lá vem a nova Jerusalém, vai ficar pairando tal como a lua controla a terra. Nova Jerusalém, um astro quadrado de 2.200 quilômetros de largura, altura e profundidade, comprimento. O Cristo com as mãos furadas, está vendo, Israel? Eu sou aquele do primeiro século, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O monte das oliveiras vai partir no meio. As cidades do mundo serão arrasadas. Aconteceu na nossa 7ª taça uma grande guerra. Acabou a grande meretriz, a prostituta, que com seu cálice enganava as nações. Acabou Roma, acabou a Itália, acabou a Europa, acabou os Estados Unidos, acabou Nova York, Jerusalém, o mundo todo está assolado. Batalha do Armagedon, 7ª taça. Depois vem o milênio. Depois vem o juízo final, eterno e perfeito estado, e acabou. Vamos viver para sempre com o Senhor. Mas para chegar nessa parte da morada celestial, Nova Jerusalém, o ingresso é hoje. A senha para subir é hoje. O passaporte já tem que estar pronto agora. Porque se Jesus voltar, daqui a 3 minutos, acabou. Subiu, vive Nova Jerusalém. Não subiu, vive grande tribulação, Armagedon, seja o que for. Então a coisa é séria. Isso aqui não foi inventado por João, Daniel, Ezequiel, Jesus e João viveram em períodos diferentes. E os códigos da profecia se conectam um com o outro e dá certinho. Isso aqui não é uma alegoria. Tem uma igreja aí que interpreta que nós já estamos vivendo os períodos da grande tribulação. Tem igrejas aí, correntes teológicas que dizem: não, já aconteceu o período de Nero, o vulcão Danúbio, não sei o que, e tal, a pandemia, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Quando a Bíblia fala que a tribulação é grande, não é isso aí que se passou das guerras mundiais, ainda vai acontecer. E o capítulo 19 e o 20 só pode acontecer se a igreja estiver no céu. Resumindo,
uma imagem que machucou o meu coração. Na verdade, eu não vi. Eu estava próximo, mas não vi. Eu ouvi alguém que estava próximo me narrando, e foi a minha mãe. A minha avó, 70 e poucos anos, em uma religião que pela palavra não ia conseguir a salvação. Primeiro como, segundo como, terceiro como. E a minha mãe fez um pedido a Deus: Senhor, faça com que a minha mãe, isso a minha mãe falou para a minha avó, faça com que a minha mãe volte novamente. E nesse último plantão que eu estou, eu quero que ela escute eu pregando o teu evangelho para ela aceitar Jesus. E a minha avó abriu o olho e disse: minha filha, tu está aqui? E minha mãe não disse outra coisa, disse: mãe, aceite a Jesus. Se a senhora quer aceitar Jesus, aperte na minha mão, ou então pisque o olho, ou então faça um gemido, arrependa da sua idolatria, aceita Jesus. E a minha avó deu um brado bem forte: deixe eu morrer em paz, que eu não quero esse Jesus. E morreu. E morreu, e acabou e foi enterrado. Quando minha mãe me falou aquilo, eu chorei amargamente, porque eu fiz campanha para minha avó ser salva, e parece que a bichinha foi para o inferno. Mas o que me chamou a atenção, sabe o que foi? É que tem gente que está na igreja, está no culto, está na pandemia, está na quadrilha, está nos apóstolos, está de gravata. Jesus está voltando, ele está pegando, ele está aprontando 24 horas, está calejado a sua consciência. Esse estude aqui mostrando a Bíblia, a escola dominical, pastores e mais pastores em culto de ensino, ensinando para ele, e ele aprontando, querendo ir para o inferno. Remove a cinza da nossa consciência, Senhor. Não nos deixe brincar com o teu evangelho, Senhor, porque essa mensagem é mais dura para mim, Senhor, é mais dura para nós, obreiros, é mais forte para nós, porque conhecemos a verdade tão de perto. Não haverá misericórdia pela tua credencial, não haverá misericórdia pelo teu terno, não haverá misericórdia para quem é pastor, presidente, para quem é cantor, para quem tem cargo. A misericórdia